Eu estou colocando na tela, deve estar aparecendo aí para vocês, sobre metodologia científica, é o nome da nossa disciplina, e o foco de hoje é resumo. Está aqui, né? O que eu vou apresentar, não só no caso do resumo, como em muitos outros temas que a gente vai abordar, eu me baseio principalmente no livro do Antônio Joaquim Severino, que é um clássico de metodologia. Para vocês terem uma noção, 22ª edição, 2002, já deve estar quase indo para, sei lá, para a 30ª edição. E até hoje é muito, acho que é o principal, um dos principais aí, livros que têm esses tópicos bem objetivos, né? Então, vamos lá, falando do resumo, né? Vamos dizer assim que tem diferentes tipos de resumo, a gente pode, quando pensa em resumo, pode ter diferentes profundidades aí. Primeiro, eu vou falar do resumo didático. O que é isso, né? O resumo didático, ele vai ser uma apresentação concisa, resumida, né, concisa, do conteúdo de um trabalho ou material que você consultou, né? Então, normalmente, o resumo você faz com interesse de divulgação daquilo, você vai mandar para algum lugar, né, você vai apresentar isso em algum lugar, tal. Então, você faz esse resumo, né? O resumo didático, né? Então, está relacionado, eventualmente, até uma apresentação em aula, tal. E quando a gente faz um resumo de um texto, ou síntese, né? A primeira coisa que a gente pode dizer é que o resumo ele é um exercício de leitura, né? Exercício de leitura porque a gente vai fazer uma leitura especialmente atenta e anotar os pontos principais de enfim, de um texto, enfim, se for também, não precisa ser um texto, um artigo, pode ser uma coisa, um outro formato, pode ser, enfim, às vezes até um filme, né? Você pode resumir. Muito bem. Uma coisa importante para a gente enfatizar, porque a gente vai falar de várias, a gente vai falar de resumo, depois a gente vai falar de resenha, né? Depois a gente vai falar do fichamento, enfim. Então, tem características, né? Tem particularidades para cada uma dessas formas, né, de registro. Então, acho que o principal para dizer do resumo é que o resumo ele é uma síntese das ideias, né? Não necessariamente das palavras exatas do autor. Algumas pessoas têm uma certa tendência, né? Quando vai fazer um resumo de um trabalho, o cara pega e, às vezes, copia um trecho do primeiro parágrafo, pega um outro pedaço, uma frase do meio do artigo, depois um trecho final, e coloca isso como resumo. Na verdade, não é, né? O correto, melhor mesmo, é quando a gente faz o resumo usando as nossas palavras, né? Para sintetizar as ideias de quem elaborou aquele trabalho que a gente está resumindo, né? Eu não preciso usar as palavras dessa pessoa direto, né? Ou deste grupo. Muito bem. Sobre o exercício de leitura, né? Acho que quanto mais a gente tem esse hábito, né, mais fácil fica a gente fazer os resumos. A gente vai tendo jeito até para escrever, quando você lê mais, é mais tranquilo, né? Então a pergunta é: vocês têm hábito de leitura? O que vocês costumam ler? E não vale dizer que não lê nada, porque todo mundo lê. Eu não sou muito assim, eu não era, né? Agora eu Ah, tô tentando ter mais esse hábito, mas normalmente eu gosto de ler mais. Não é autoajuda, mas é algo que vai me, sabe? reflexões. É, que vai Tá. acrescentar na minha vida, assim. Sim, sim. Legal. Bom, quando a gente fala de leitura, a gente às vezes fica pensando muito naquela coisa do formato do livro tradicional, né? É a primeira coisa que a gente pensa, leitura, né? Mas leitura num contexto mais amplo, né? Pensando no Paulo Freire, até você olhar para o mundo e é uma leitura. No caso nosso, no dia a dia nosso, principalmente em tempos virtuais, online, remotos, pandêmicos, né? A gente lê muito material online, muito material da internet, né? Ou que a gente troca, né? Aqueles, enfim, PDFs, os links, né? Os hiperlinks.
Blog, né? Site de notícias, né? Hoje em dia vende-se muito menos jornal, mas as pessoas acessam essas informações via internet e tal. Então, isso tudo é leitura, né? E aí, para quem pensa que, não, mas eu realmente, nossa, não tenho tido tempo, eu até gosto de ler, mas não consigo. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês olharam no celular hoje, né? Fizeram, provavelmente trocaram mensagens e tal. Tudo isso é leitura, né? A gente acessa a internet, vai de um link para o outro, né? E a gente está exercitando a leitura também. Então, não tem nenhum problema com isso. Eu, da minha parte, acho que é isso aí mesmo, né? A gente está, hoje em dia, cada vez mais em vários lugares, né? Beleza, né? Então, a gente vai falar um pouco mais, dando uma ênfase mais para textos, né? Textos, vamos dizer, mais convencionais, mais tradicionais, né? Naquele formato, às vezes artigo, revista ou livro, mas a leitura a gente está exercitando em geral, de modo mais amplo, né? No nosso cotidiano, mesmo quando a gente não percebe, né? Uma coisa legal a gente repara a criança. A criança, às vezes a criança está aprendendo a ler, é um barato. A gente percebe quanta coisa que passa na nossa frente que a gente lê e nem dá muita importância, muita atenção. Quando você está com uma criança do lado que está aprendendo a ler, tudo ela vai falando, não, é tal coisa, vê uma placa, né, já fica querendo decifrar, e é bem curioso, né? Bom, aí vamos lá para exercitar esses resumos dos textos, né? Então, lembrando, fica assim essa sugestão, essa dica, né, de preferencialmente, quando vai fazer um resumo, utilizar as suas próprias palavras, né? O fato da gente ler ajuda a gente a ter repertório, ter vocabulário, né? E aí você pode falar com as suas palavras, né? Até porque, às vezes, pode acontecer de você ter um trabalho interessante, mas que é escrito com uma linguagem um pouco mais elaborada, rebuscada. Quando você vai fazer o resumo, se você tem um fim didático, né, você quer comunicar isso para outras pessoas, ensinar mesmo, né, você pode simplificar isso usando as suas palavras. Beleza. O importante é manter as ideias, né, as ideias gerais. Muito bem, vamos lá para o resumo técnico, que é o que a gente vai trabalhar, na verdade, né? A gente está num contexto universitário aí, produção, né? Então, vale tudo isso que eu falei, né? Mas vai ter um esforço um pouco maior no que se refere à organização, né? Talvez um jeito um pouco mais formal de apresentar o resumo, né? A gente vai falar sobre a forma daqui a pouquinho. Então, a gente tem diferentes objetivos aqui que eu vou colocar para vocês, né? Qual seria o principal objetivo de você elaborar um resumo técnico, né? E você quer comunicar a outra pessoa ou a outras pessoas, né, as ideias principais do material avaliado, né? Fornecendo, e olha só, fornecendo informações para que o leitor, o leitor que lê o seu resumo, possa fazer sua própria avaliação. Então tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes a pessoa vai fazer o resumo e já começa a fazer um monte de comentários pessoais. Não é assim, né? O resumo ele não tem, vamos dizer, a sua opinião pessoal. Ah, eu não concordo com isso. Você não escreve isso no resumo, tá? O resumo ele é um registro de alguma coisa que foi produzida, o autor daquele trabalho original é que tem que ser apresentado, né? Então, a menos que você esteja falando de algo que você fez, mas a gente vai discutir esse caso específico, né? Você às vezes fez um trabalho comprido, complexo, amplo, e você vai resumir o seu próprio trabalho. Também tem essa possibilidade. Mas aqui eu estou pensando num resumo técnico, você lê um artigo, enfim, um trabalho e vai apresentar de forma sintética, né? Então você não pode ficar direcionando a pessoa, não presta atenção nisso, porque você não pode fazer isso, né? O resumo ele tem que ser mais assim racional, mais sóbrio, né? E o ideal, independentemente da gente concordar ou não, ou gostar ou não do trabalho, quando você está fazendo um resumo, o resumo bem feito, normalmente uma característica de um resumo desse que está feito corretamente, né? Ele tende a motivar a pessoa, ele é uma espécie de apresentação que faz a pessoa ir buscar, consultar ou ler o trabalho original, o material original. Mesmo
que seja para depois criticar, entende? Não tem problema nenhum, a gente não é obrigado a ficar concordando com tudo que lê, mas a gente vai, faz o resumo técnico, sóbrio, a outra pessoa lê e vai conferir, não, quero ver o que é isso, não estou acreditando. Tá? Aí vai lá e vai olhar depois o texto completo. Então, uma apresentação inicial. Muito bem. Os itens que devem aparecer no resumo, que constituem o resumo. Bom, primeiro, você vai falar naturalmente da natureza, tipo do trabalho, o que é isso que você está resumindo, né? Trata-se de um artigo de pesquisa quantitativa, vai fazer uma descrição ali do que é isso, né? O trabalho original. Você vai apresentar o tema abordado, claro, né? O artigo em questão refere-se a serviço de saúde e tal, né? Ou a interface entre moda e arte. Então, você vai colocar ali sobre o tema, né? Até aí, uma coisa bem progressiva, simples, e que a gente vai, uma receita aí que a gente vai fazer. A gente coloca os objetivos do trabalho. Não, veja, não são os seus objetivos. Eu quero com esse resumo. Não. O que o autor do trabalho original queria, né? Esse trabalho foi feito com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade e tal. Beleza. Então, você vai trazer esse objetivo do trabalho original para o leitor, para o seu leitor, né? Muito bem. Uma coisa muito importante, né? Quando a gente está falando desse resumo mais técnico, mais assim, do material acadêmico, né? Você tem referências teóricas, né? Normalmente o cara fala, a análise feita nesse trabalho se baseia na teoria crítica, então vai citar referências, né? Essas referências você vai trazer, você vai citar no seu resumo, né? Você não precisa, de novo, colocar nenhuma frase específica copiada, tirada, nada disso, mas você vai apresentar, vai dizer, esse trabalho se baseia em tal teoria, esse trabalho utiliza as ideias, né, parte das ideias do Darcy Ribeiro para falar, beleza, então tudo bem. Aí você vai apresentar essas referências teóricas, né? Os métodos utilizados, né? Como foi que a pessoa fez o trabalho, né? Não você, né? Sempre o autor original do texto. Que métodos que utilizou? Então, você vai colocar isso, né? De modo que a pessoa que está lendo, ela vai saber, por exemplo, se ela quiser seguir um caminho parecido, ela vai saber, beleza, vou primeiro pesquisar os livros, depois vou fazer tal coisa, depois vou fazer análise. Vai ter uma sequência ali que você mostra como é que foi feito. E, por fim, você tem, talvez a parte mais importante aí do resumo, que são os resultados e conclusões. Você vai apresentar né, essas ideias a que se chegou, né, as conclusões que se obteve a partir do desenvolvimento daquele trabalho todo, né? Lembrando as ideias do autor original. Tá, beleza. Então, isso aí seguindo essa listinha, a gente já praticamente está feito o resumo, né? Não tem muito mistério. Porém, tem uma questão da formalização disso que está relacionado com coisas do tipo, como é que eu vou apresentar? Que tamanho tem que ter o resumo, né? Quantas linhas, enfim, quantas frases? Essas são perguntas que se faz muitas vezes. E não tem uma resposta única, precisa sobre isso. Então, vou apresentar para vocês algumas dicas, diretrizes gerais, com base em coisas que eu li, do que a gente vê em diferentes lugares, revistas. Às vezes você vai mandar um trabalho completo para uma revista e a revista pede antes, ou então um congresso. Antes de você mandar o trabalho completo, você manda o resumo, né? Então, tem lá um número de palavras, às vezes pede um número de letras, de caracteres, né? Ou de linhas, então vai depender isso um pouco. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, em linhas gerais, formato, né? Como que a gente pode... Vamos criar um padrão, assim, com base nas diferentes fontes que a gente olhou. Podemos dizer assim, primeiro, uma coisa, gente, super importante para o resumo acadêmico, né? Esse resumo técnico. Parágrafo único, tá? Vai fazer um resumo, seja para um congresso, para um evento, de um livro que você leu, enfim, o resumo ele é parágrafo único, subentende-se isso, tá? Então, nada de fazer aquele resumo com um monte de parágrafo, não é por aí. Ele é condensado mesmo,
né? Beleza, parágrafo 1. A extensão, tamanho do resumo, isso varia bastante, né? Dependendo do evento, do congresso, dependendo do professor até, pode variar. Mas eu vou colocar, em linhas gerais, o que a gente vê que seria o ideal para um resumo, né? O resumo tem que ser curto, né? Você não vai fazer um resumo de 2 páginas, porque senão você já está fazendo o trabalho, né? Então, a proposta do resumo é que seja uma apresentação sintética. Portanto, eu estou sugerindo aqui, aquela sugestão de professor, né? Sugiro fortemente, né, que vocês façam a contagem de 150 até 250 palavras. É por aí, tá? Às vezes pode passar um pouco, né? Se você não chega, se você faz um resumo muito curto, sei lá, 80 palavras, aí você não consegue, é muito difícil você passar as informações gerais em tão poucas palavras, né? Mas também se você faz muito grande, pode cair naquele caso de deixa de cumprir um pouco a função do resumo. Então, acho que o ideal é de 150 a 250 palavras, né? Ah, professor, mas espera aí, às vezes você vai fazer um trabalho desse e você manda para um... Tem sites, inclusive, né? Que você manda o resumo e aí eles contam por caracteres. Hoje em dia tem isso, né? Isso é muito, muito interessante porque antigamente não tinha esse negócio, nem dava para ficar contando caracteres, né? Mas hoje em dia você pode definir por palavras ou por caracteres, e aqui eu estou aproximando, dando uma média aí de 1.100 a 1.800 caracteres, né? Tudo isso a maioria das pessoas que edita faz seus textos, vai mandar, seja no ambiente virtual, vai submeter para algum site, alguma coisa. É comum a gente escrever no Word, né? Que tem essa ferramenta de contar palavras, todo mundo sabe disso, né? Aparece lá embaixo, eu estou falando com vocês aqui e eu estou vendo no cantinho aqui da página 222 palavras, né? Então, estou dentro, né? Estou dentro da ideia de resumo, né? Estou dando um resumo do resumo. Está nessa faixa. E você pode clicar ali e ver quantos caracteres, quantas linhas, enfim, essas informações, né? Deixa eu dar um exemplo para o caso do Congresso de Iniciação Científica, o nosso INIC, né? Encontro de Iniciação Científica, que tem junto dele o encontro de pós-graduação, né? Que acontece sempre em outubro. Nesse caso, quando você vai mandar o trabalho, o resumo, eles falam em número de linhas. Normalmente vai falar de 7 a 10 ou 7 a 12 linhas nessa faixa. Seria um resumo, de 7 a 12 linhas. Tá? O problema de você falar das linhas é que vai depender da letra que usa, né? Da margem que usa, né? Tamanho da letra, o espaçamento. Então, fica mais subjetivo, né? Por isso que é mais comum a gente ter o resumo definido em número de palavras. Depois, caracteres, às vezes, pode chegar na questão da definição por linhas. Mas todo mundo já está entendendo que é algo curto, simples, né? É uma exposição, lembrando, objetiva, isenta de opiniões pessoais ou de explicações aprofundadas. Ele fez isso porque ficou pensando tal coisa. Isso não cabe no resumo, tem que ser bem conciso mesmo, né? Normalmente, um resumo técnico, um resumo acadêmico, ele é seguido, né? Você faz o resumo e normalmente você manda junto, você prepara ali uma lista de palavras-chave. Vocês sabem que aí vocês já viram um resumo desses em evento com palavra-chave embaixo? Quem já participou do INIC? Vocês já foram? No encontro de Já, a gente já viu. Sim. Eu já participei. Já participou apresentando? Sim, sim. Opa, que legal. Ah, que legal. Mandou artigo e tudo? Sim. Beatriz, está falando? Sim. Ô, Beatriz, que legal. Depois, se você puder, manda pra gente sei lá, manda pra gente o anexo, que é legal a gente conhecer. Tá? Seria legal. Deve ter um PDF aí. Então, você sabe, né, que quando a gente manda o trabalho, normalmente pede-se, né, no nosso evento aqui interno, a gente pede também as palavras-chave, né? De 3 a 5 palavras-chave. Que a pessoa vai lá
e vai olhar, vai ver se bate com o tema de interesse, que você está a fim de ler isso e tal. Aí vai para o resumo, e o resumo é a porta de entrada para o restante do artigo. Beleza. Então, as palavras-chave são palavras... Gente, uma coisa engraçada, né? Parece estranho, mas palavra-chave não é necessariamente uma palavra, uma única palavra. Pode ser uma expressão. Então, por exemplo, sei lá, ajuda de custo. Isso entraria como um termo, uma palavra-chave, um keyword, um termo-chave, né? Que mais? Em moda, a gente tem algumas classificações, como a gente poderia definir especificidades de moda? Por exemplo, quando a gente pensa em vestuário, sei lá, hospitalar, isso é uma palavra-chave, né? Que se você colocar só vestuário, fica uma coisa super vaga, tudo bem também, mas às vezes você cria uma expressão ali, agregando, então, alimentação, é meio genérico, né? Aí você pode colocar alimentação saudável, isso entraria com uma palavra-chave, né? Uma expressão, que em inglês é keywords, né? Então, são palavras ou expressões que caracterizam o conteúdo daquele material, que vai aparecer no resumo e depois no trabalho mesmo. Aqui eu pensei numa tarefa para a gente fazer daqui a pouco, né? Eu vou liberar vocês aí para fazerem isso. E essas tarefas, não essas só, mas as próximas também, a proposta é a gente sempre fazer o envio via ambiente virtual, claro, muito mais fácil para todo mundo, né? E fica registrado ali e tal. Então, seria ler um artigo, fazer o resumo com até 250 palavras e definir até 5 palavras-chave correspondentes àquele trabalho, né? O que eu fiz para, vamos dizer, passar um material para vocês, né? Na primeira aula, alguém comentou, eu falei sobre atividades, né? E falou, mas todo mundo vai ter que fazer do mesmo texto? E aí eu fiquei pensando, não. Eu coloquei 2 opções de artigo, já estão disponíveis no ambiente virtual. Uma que é um artigo, se não me engano, da revista Univap, né? Um trabalho feito com uma aluna da FCSAC, parceria, né? Estava orientando uma moça excelente, a aluna Paula Vinhas, já se formou, acho que está morando em São Paulo. Então, é um trabalho desses que foi publicado, ela participou do INIC, teve um artigo publicado na revista da Univap, e tá lá. O que eu fiz? Quando você manda um artigo desse, como a Bruna já sabe, a Beatriz sabe bem, a gente manda com o trabalho completo com um resumo. Então, eu cortei de propósito, né? Tirei o resumo, que senão é sacanagem, fica com gabarito, né? Então, deixei só o texto do artigo completo para que vocês possam ler e fazer um resumo, né? Treinar ali, exercitar. E aí vocês mandam um resumo. Eu vou abrir uma tarefinha lá no ambiente virtual. Você clica lá, daqui a pouco eu vou fazer isso. E aí vocês podem preparar e mandar no próprio... Não precisa nem anexar nada, tá? É bem simples, vai escrevendo ali no próprio... no campo ali da tela. Só vai ter que... sugere-se, né, que você baixe o artigo para poder ler com calma. Mas eu coloquei uma segunda opção, que é um artigo de jornal, alguma coisa mais recente, que saiu no Vale, jornal regional aqui, e que também é uma situação bem atual, está comentando, né, um debate sobre o futuro, como é que vai ficar a humanidade pós-pandemia, né? Algumas observações de pesquisadores e tal. Então, vocês podem também escolher, aí fica a critério de vocês, é para fazer um só, né? Então, vai escolher um desses, né, ou o artigo da revista Univap, ou esse outro, que é um artigo de jornal, para fazer um resumo com até 250 palavras e definir até 5 palavras-chave. Eu não coloquei aqui, mínimo de 3 palavras-chave, tá? De 3 a 5, vamos colocar. Então, isso que é o nosso objetivo, assim, para hoje. A gente vai ser a primeira atividade, mas agora eu vou fechar aqui um pouquinho, porque eu quero apresentar para vocês um outro material que está assim, bem interessante, que foi feito, vamos dizer, uma parceria, foi feito a partir de um material disponibilizado pelo CNPq, uma pesquisadora,
E aí eu peguei esse material, já tem um certo tempo isso, eu gostei muito, e fiz uma atualização, né? Eu mexi, atualizei, adaptei algumas coisas para apresentar para vocês. Isso está, se não me engano, em PowerPoint. Então, eu vou passar. Deixa eu só localizar aqui. Eu vou abrir e aí compartilho com vocês. Que está tranquilo de tempo. É também sobre resumo, mas o foco desse segundo material, tudo isso eu vou disponibilizar, tá, para vocês depois, é sobre quando a gente vai fazer um trabalho nosso, né? Então, você tem um trabalho completo, às vezes é sei lá, mais para frente uma dissertação de mestrado, que seja, enfim, uma especialização, beleza. Então, tem aquele trabalho que você vai fazer o próprio resumo do trabalho que você desenvolveu. Às vezes é um ano inteiro de pesquisa e você vai resumir. E aí é legal. Quem está chegando agora, boa noite para vocês. Tudo bem? Vamos lá, eu vou passar o resumo nessa outra versão aqui de trabalho. Deixa eu abrir aqui na minha tela, já vou compartilhar com vocês. E aí a gente está gravando. Quem está chegando agora pode depois acompanhar a primeira parte da nossa conversa. Vou colocar na tela um resumo científico. Tá? Deve estar abrindo aí para vocês. Dicas e diretrizes para resumos científicos de seus próprios trabalhos. Então, aqui eu estou me referindo realmente ao trabalho autoral, né? E algumas dicas aí. Né? E essa sequência que a gente vai ver, ela vale para qualquer área do conhecimento. Claro que vai ter especificidades aí, mas, em linhas gerais, é isso. Né? Vocês estão vendo, né, na tela? Estou colocando aqui. Então, uma sequência de tópicos aí para ficar fácil da gente pensar. Primeiro, por que escrever? Por que eu estou fazendo isso? Né? O que a gente deve levar em conta na hora de fazer o resumo? Como escrever? São mais algumas dicas aí. O que lembrar de fazer e o que a gente não pode ou não deve fazer. Né? Perigos comuns que atingem resumos, pessoas que vão fazer ali. Principalmente, tudo isso, principalmente pensando num trabalho seu que você agora vai resumir. Né? Então, beleza. Vamos seguindo aqui. Ó, por que a gente procura um resumo quando a gente já é dono do trabalho? Fala, pô, eu já fiz o trabalho, vou ter que fazer o resumo? Sim, a sequência do trabalho acadêmico envolve isso, né? Normalmente, a gente começa formulando uma pergunta. A gente começa falando, né? O que eu quero saber, qual o problema de pesquisa, enfim, você formula uma pergunta. Aí você vai fazer todo o desenvolvimento da pesquisa, seja ela pesquisa bibliográfica, enfim, seja uma coleta de dados, às vezes você vai assistir uma série de eventos para poder extrair as informações que você quer, tentar responder sua pergunta. Então, você vai lá fazer a parte prática. Depois você vai, depois de coletar isso, esse material, você vai interpretar os resultados. Então, você vai olhar, bom, agora eu já tenho aqui a sequência de desfiles, a sequência de estilistas, e agora eu quero fazer a interpretação, ou seja, como é que foi, sei lá, a evolução temporal disso, ao longo do tempo, como é que foi mudando esse tipo de evento, né? Ou então, na carreira da pessoa, enfim, ou de um lugar para o outro, quais são as diferenças. Então, aí você vai entrar no trabalho na questão das especificidades, comparações, né, que se faz. Muitas vezes, um trabalho está fazendo comparação, né, avaliação. Beleza. E, por último, divulgar os resultados. Né? Então, isso aqui é a sequência de desenvolvimento de um trabalho acadêmico em geral. Né? Divulgar os resultados, vamos dizer que é a ponta final aí. É uma coisa que faz todo sentido, né? Você precisa divulgar, publicar, para que o seu conhecimento tenha um sentido social. Que realmente, não, eu fiz algo e estou deixando para o mundo isso, né? As pessoas podem... Novos alunos que vierem, né? Vão poder citar meu trabalho. Tá? Então, é por isso. Então, esse é o sentido. Né? Beleza. A gente faz, o resumo sempre eu enfatizo isso,
para os outros. O resumo não é uma coisa que você faz para você, estou com vontade de fazer um resumo. Não, você faz porque você quer que outras pessoas tenham contato com aquilo. Bom, o que é bom de escrever? Primeiro eu comecei hoje falando que é importante ler, né? Ótimo ler. Gente, quando eu falo ler, eu falo de leitura, não é necessariamente aquela leitura técnica. Claro que essa é fundamental, ótimo, importante. Você pegar um livro de moda, começar a estudar, ótimo. Mas outras leituras também são interessantes, são úteis, né? Você está lendo romance e tal. No meu caso, eu leio até quadrinhos, gibi, adoro. Tudo isso é referência para a gente, né? Então, é treino, é vocabulário que você cria, é repertório de ideias, né? Para atividade criativa, isso sempre nos inspira, ajuda, né? Quando você tem essas fontes, essas referências diversas. Então, na hora que a gente vai escrever, isso vai ajudar a gente a organizar as ideias, né? Vai ajudar a gente a conceber experimenta é uma palavra que não se aplica muito a vocês, mas vai conceber o desenvolvimento de um trabalho, vai ajudar a gente a organizar os resultados. Pô, você tem um monte de resultado, mas pô, você vai fazer um resumo, você vai ter que condensar isso. Então, o que foi mais importante ou não, né? A discussão, as conclusões, né? Quando você escreve, você tem mais facilidade de ter objetividade nisso, nas conclusões. E com tudo isso, a gente tem o objetivo de entender melhor, compreender melhor aquilo que nós nos propusemos a investigar. Então, beleza. O pesquisador escreve muito. E o aluno de faculdade escreve muito, né? Estou mentindo ou é por aí mesmo? Vocês têm muito trabalho? Em geral, vocês têm... Muitos professores pedem trabalho escrito para vocês? Ou não? Não? Então, beleza. Então, ótimo, porque eu vou ficar muito à vontade. Então, comigo, vocês vão treinar um pouco disso, né? A gente vai começar suave, né? E aí vamos juntos. E provavelmente, quer dizer, minha meta, meu objetivo é que a gente chegue no final do semestre escrevendo juntos, né? Escrevendo como grupo mesmo. Mas vamos lá, o pesquisador em geral escreve muito. Escreve resumo para apresentação em congresso, escreve artigo científico, né? Artigos para eventos, relatórios de iniciação científica, projeto de dissertação de mestrado, aí quando o cara vai aprofundando, né? Projeto de tese de doutorado, mais artigos científicos, viajou, vai para o congresso e tal. Projetos para solicitar recurso, eu preciso de verba para fazer uma exposição tal. Você vai ter que fazer um projeto, escrever um projeto e mandar para o seu possível financiador, para uma entidade aí que vai enfim, para quem você quer pedir ajuda, né? Então, essas são as chamadas agências de fomento, né? Ou então você vai escrever um projeto para uma lei de incentivo fiscal, né, para uma LIF. Então, você vai ter que escrever. Bom, relatórios para a agência, quando você tem vamos dizer, você conseguiu uma verba, né? Você ganhou um prêmio lá, você está com tantos R$1.000, vai fazer um projeto, você pode desenvolver o seu trabalho, mas sempre que você tem um apoiador, né, um financiador, você vai precisar fazer um relatório, né? Claro, né? Então, você vai precisar escrever um pouco. Livros, capítulos de livros, mais artigos científicos. Então, a minha vida está resumida nesse slide aqui, é o que eu faço, né? E a gente vai tentar fazer um pouco juntos, né? Beleza. O que o texto deve ter para ficar bom no resumo? O texto deve aliar duas qualidades, né? Ele deve ser conciso, ou seja, é bobagem você pensar... Tem gente que fala assim, vou fazer um negócio imenso, grandão mesmo, que para impressionar. Não, furada, não faz isso, né? A gente vai trabalhar textos concisos, né? Condensados, tal. Sem usar linguagem muito rebuscada. Para quê, né? A gente quer comunicar, então precisa trabalhar a comunicação, né? Ao mesmo tempo tem que ser informativo, né? Por isso que é o desafio, né? Você aliar essas duas coisas, né? Você conseguir ser conciso, mas passar todas as suas informações que interessam, né? Bom, chegamos especificamente em como escrever um resumo. Vou dar umas dicas, mas eu queria ressaltar que tem algumas adaptações que podem ser importantes nesse esquema geral que eu estou falando aqui para vocês. Então, tem regras específicas do órgão a qual o resumo é destinado. Então, você vai mandar o resumo para sei lá,
para um congresso, vai ter que seguir as normas do congresso, né? Diferentes áreas do conhecimento podem requerer especificidades, né? Mas uma característica universal é a história do parágrafo único. Então, resumo tem um parágrafo só, tá? Beleza. Como escrever o seu resumo? É a apresentação concisa das ideias, né? É uma apresentação sintética que ressalta a progressão e articulação do texto. Você segue a sequência do trabalho, né? Um resumo. E são as principais ideias do autor. Muito bem. Não suas necessariamente, do autor. E quando a gente fala autor, muitas vezes o resumo é feito a partir de um trabalho coletivo. Cada vez mais a gente tem esses trabalhos coletivos, né? Eu acho que nos TCCs, se não me engano, vocês muito provavelmente vão trabalhar em dupla. Não sei se vocês já conversaram sobre isso, né? Então, você vai fazer um resumo, vai resumir as ideias do coletivo, aí, da equipe, enfim. Muito bem. O formato, parágrafo único, tamanho até 250 palavras, não precisa chegar em 250, pode ser menos, né? 15 linhas, eu estou colocando aqui 15 linhas para aquele pessoal que acha mais fácil contar as linhas, mas é no máximo 15 linhas, tá? De preferência até menos, 10, 12, tá? Porque senão já começa a ficar meio extenso e a gente quer objetividade. Sempre vai ser melhor fazer frase curta. Se você tem um resumo, você quer fazer 10 linhas de resumo, você faz uma frase longa, você só vai conseguir colocar 2 frases no resumo todo. Vai ficar uma porcaria, né? Porque você não faz um resumo só com 2 frases, né? Então, é melhor você quebrar isso e fazer as afirmações mais curtas, diretas, né? Às vezes, uma frase, por exemplo, 2 frases de 2 linhas dizem mais do que uma frase de 5 linhas, que o cara se perde, não entende o que você está dizendo, né? Procura sempre a objetividade, né? E, claro, vocês têm direito, podem usar terminologia específica, certos termos que são do jargão da tua área. O que é terminologia específica? Quem que saberia me ajudar? Vocês que são as donas do conhecimento aqui, em moda, o que seriam, falem para mim, expressões comuns na moda, que as pessoas falam. Só para eu ter uma noção aqui. Se quiser abrir o microfone, deixa eu tirar aqui. Pode abrir o microfone quem quiser, ou pode mandar no chat também. Expressões que se usa, né? Você está falando de moda. Expressão ou palavra? Assim? Pode ser palavra, pode ser palavra. Eu pensei em tipo fashion. Não sei se entra. Fashion. Tá, legal. Se fosse fazer, lembra aquela história das palavras-chave? Eu falei no começo da aula, né? Talvez, por exemplo, tem um trabalho que eu fiz também com uma aluna, que é sobre a Fashion Week, né? Então, aí seria uma palavra-chave. Você juntaria essa expressão Fashion Week, né? Seria uma palavra-chave. Mas fashion, sim, que mais? Tá, é em relação a moda ou algum tema Em específico? relação à moda, pensando especificamente em moda. Fashion a gente pensa na mesma hora, já traz a gente para esse universo, né? O que a gente teria mais de palavras assim, que palavras-chave no reino da moda? Sei lá, para gente que chega de fora, né? Eu estou pensando em... Looks. Oi? Looks. Looks, looks, ótimo, pode ser. Ok. Legal. Figurino? Entra? Eu acho que sim. Acho que sim, né? Porque eu estou pensando aqui, eu estou pensando em terminologia específica. Por exemplo, visual é uma palavra muito vaga. Então, aqui, eu não estou muito preocupado com isso. Mas essas mais específicas, né? Então, a gente, num resumo, pode usar tranquilo isso, né? A gente tem que ser sintético, né? Então, às vezes você explicar aquele monte de coisa, você vai gastar muitas palavras, então a gente vai usar a terminologia específica mesmo. Já é autoexplicativo para vocês, né? Beleza. Se alguém lembrar alguma outra, pode falar também. Eu acho curioso, né? Estava pensando nisso, como
na área da moda é comum, da comunicação em geral, né? É comum a gente ter muitas palavras de origem americana, né? E que a gente usa tranquilamente, né? Aliás, o pessoal da computação também, software, né? Tem uma série de hardware, vai falar, né? E a gente usa como se fosse português tranquilo, não tem problema. No caso do resumo, faz parte, tá certo, né? Vamos lá, alguns itens que a gente tem, que a gente sugere que sejam seguidos, né? No caso do resumo. Basicamente, identificação, introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusões, né? E o apoio. Sim, quando a gente faz um resumo, você fala, pô, mas o resumo ele é tão curtinho, né? São 250 palavras no máximo e tal. E eu vou ter que gastar uma linha ali para falar. Esse trabalho teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Pô, quando você escreve isso, você já gastou, sei lá, uma linha e meia. Porém, é super importante, tá? Se o teu trabalho teve algum tipo de financiamento, de apoio nesse sentido, né? É diferente daquela coisa, quero agradecer o professor, quero agradecer a direção, quero agradecer a secretaria. Não é isso. Você não coloca nunca agradecimento no resumo. O agradecimento é só no trabalho completo. Mas apoio, coloca. Né? Esse trabalho foi viabilizado pela LIF, pela lei, não sei o quê, Fundação Cultural. Isso aí você coloca. E, normalmente, essas frases, né, que falam do apoio, quando existe, né? Então, são frases que não são obrigatórias, mas se você tiver esse apoio, você vai colocar. Isso é colocado no final. Normalmente vai para, né, a última linha ali, a gente vai saber se o cara teve algum apoio e tal. Muito bem. Introdução. Qual é a pergunta que você está fazendo? Né? Por que vale a pena fazê-la? Uma rápida introdução ao assunto, aí é rápido mesmo, porque se você pensar 12 linhas para falar tudo isso, você vai ter umas 3, 4 linhas no máximo para você fazer essa introduçãozinha ali. E terminando isso, né, você já emenda aquela contextualização com o objetivo. Nos últimos 20 anos, observe-se o aumento sei lá, das produções a partir de atividade remota, online. O objetivo desse trabalho será investigar isso, como é que funciona isso na moda. Então, você vai colocar. Então, você tem uma introdução, em seguida você já emenda no objetivo do trabalho. Beleza. Materiais e métodos, né? Aí a gente vai descrever de forma breve, porém compreensível, como você procedeu para responder a questão levantada. Né? Então, por exemplo, é comum, tem trabalhos que as pessoas fazem utilizando o questionário. A gente até vai discutir um dia sobre como elaborar questionário junto, vamos treinar isso e tal. Então, quando você faz o resumo, você não pode entrar em detalhes sobre um questionário que foi feito, não cabe. Mas você pode colocar, a pesquisa foi feita com aplicação de questionário estruturado com 25 perguntas. Isto é uma frase típica de resumo. Aí, beleza. O cara quer saber, mas que perguntas são essas? Aí ele vai ler o trabalho completo. Né? Não dá para contar tudo ali. Beleza. Resultados. Né? Quais as respostas que foram encontradas? Muito bem. Discussão e conclusões. A gente vai descrever de forma resumida o que essas respostas significam, o que se aprendeu daquele estudo. Né? Agora eu vou colocar para vocês algumas coisas que a gente precisa lembrar, são dicas, né? Lembrar de fazer. Primeiro, a gente vai seguir uma ordem lógica, né? Vamos lá. Para quem está fazendo, para quem fez o trabalho completo, gente, o resumo é a última coisa. Eu não sei se a Beatriz fez isso, Beatriz, quando você participou do evento, mas normalmente a gente faz o trabalho inteiro. Eu fiz o resumo. O resumo no final, né? Mas ele aparece no começo, ele aparece na primeira página ali, né? Mas quando você está elaborando, você primeiro faz o trabalho todo, depois que você vai resumir, né? Normalmente é assim. Né? Então, você vai, segue a ordem. Você precisa ser claro, né? Que você quer comunicar e completo.
uma coisa importante. No resumo, só vai entrar as referências essenciais, aquilo que foi fundamental. Você não vai sair citando um monte de nomes, mas eu vou impressionar, vou colocar... Não façam isso, né? Só entra no resumo o que for essencial. Então, de repente você leu 15 artigos para fazer aquele trabalho, mas no resumo você não vai ficar citando todos eles, você vai no essencial, né? Baseado no tal autor foi fundamental na nossa análise, né? Você vai conferir também, normalmente a gente faz isso por meio eletrônico, no computador, enfim, às vezes digitando no site da internet, se você vai fazer às vezes uma submissão de um trabalho para um evento, você digita direto na página. Bom, então a gente tem que, no final, conferir a digitação, porque é chato a gente mandar uma coisa com erro de português, com erro de vírgula, sempre dá aquela lida final, né? E tem que conferir o número de linhas ou palavras. Às vezes, quando é uma situação de submissão eletrônica já organizada, um site que está belezinha e tal, às vezes você manda... Por exemplo, no ambiente virtual que a gente tem, né, da disciplina, nós temos ali a página e tal, ali vai ter uma contagem automática de palavras, já está configurado isso, tá? Então, você vai escrevendo e vai aparecer quantas palavras tem. Mas dá problema, às vezes, quando você está num outro ambiente, em outra situação, outro lugar, onde não tem essa contagem automática, e às vezes você passa do ponto. Você não percebe quando vai ver, passou. Ou então ficou muito curto. Então dá uma conferida, né? Antes de mandar. Beleza. O que a gente não deve fazer, né? A gente não deve usar gíria, né? Mas a gente fala gíria de laboratório, você discute, sempre está falando com os seus colegas ali, você tem uma expressão, mas daí não é um termo técnico, é um termo assim, só de conversa particular, conversa privada, né? Aí a gente não vai pôr isso no resumo, óbvio, né? É óbvio, mas estou falando aqui, né? Linguagem de rua, termos muito chulos, informais, a gente evita no resumo acadêmico, né? De novo, tá vendo? Evitar frases ou parágrafos longos demais. Se você escrever coisa muito comprida, você vai ter 2 frases só. E aí vai ficar ruim seu resumo. Aqui eu estou colocando separado esse item. Cuidado, né? Devia ter colocado aqui em vermelho. Cuidado, piscando aqui. Porque acontece muito da pessoa fazer um projeto. Quando você faz o projeto, vocês vão fazer o projeto do TCC, tudo, né? Você escreve assim, será feita uma entrevista, será feita a coleta de dados, assistiremos o desfile, faremos... Você coloca no futuro, né? Porque você vai fazer um projeto, você está planejando aquilo. Quando vai fazer o resumo, normalmente você vai participar de um evento, você já fez o trabalho todo, o resumo não fala os resultados serão discutidos. Você vai colocar os resultados são discutidos. Ou, às vezes, até no passado, os resultados foram discutidos, blá, 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 né? Utilizando-se a técnica e tal. Tá? Então, cuidado com o tempo verbal. E sempre a gente enfatiza, nunca copie nem apresente partes de livros ou ideias da literatura como sendo suas, né? Mesmo num trabalho assim, mesmo que você cite... professor, mas eu citei a referência, né? Mas, mesmo assim, a gente não fica copiando trechos de livros ou de autoria de outras pessoas sem deixar claro que aquilo não é seu, né? Conforme afirma Adorno em seu livro Dialética do Esclarecimento, temos que... Aí, beleza. Aí você deu o nome, falou da onde, você pode pôr entre aspas, tá? Citação direta. Mas copiar sem dar os devidos créditos é o maior rolo, né, gente? Isso aí é plágio, crime intelectual. Tem gente, às vezes, que de vez em quando pega alguém que quer dar uma de engraçadinho, faz um negócio desse e não é nada bom. Muito bem. Aqui, em seguida, como esse trabalho foi baseado num seminário do CNPq, ele tem um exemplo de resumo que ele está... Eu nem estou preocupado, que é um assunto que não tem nada a ver com a gente aqui na aula, tá? Características biológicas de células hematopoéticas transfectadas com gene. Um negócio lá meio genético, complicado, né? Biociências.
mas é só para a gente ter uma noção geral. O que a gente percebe aqui? Que é parágrafo único, então fica com essa cara aqui o resumo, né? Vamos ver quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse aqui ficou meio compridinho. 17 linhas, mas também a última linha é só um pedacinho. Ali, lembra que eu falei do apoio? Aqui teve apoio de duas entidades, o CNPq e a FINEP, né? São agências de fomento, enfim. Veja que como é curto isso, você pode colocar só a sigla, não tem problema, tá? CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, né? Então, você pode colocar só a sigla, porque não tem espaço, resumo, né? Tem que ser sintético. É claro que no trabalho completo, já vou deixando a dica aqui, no trabalho completo, você vai precisar colocar por extenso. Normalmente a gente faz, a primeira vez que aparece, vai falar daquela entidade, você coloca a sigla, você coloca o nome completo, e depois do nome completo a sigla. A partir da segunda vez que aparece, você pode usar só a sigla sem problema nenhum. Mas no trabalho completo, a primeira vez você coloca por extenso, né? Por exemplo, o trabalho foi desenvolvido na Universidade do Vale do Paraíba, entre parênteses Univap. Beleza. Quando chegar lá no meio do artigo, após a pesquisa na Univap, após as medições, aí beleza, a pessoa já sabe, né, o que significa aquilo, então tudo bem. Olha, eu chamei a atenção, eu coloquei em vermelho aqui algumas palavras para a gente ver como que a coisa funciona na sequência mesmo, né? Repara que toda essa primeira parte aqui, ó, essas 3 linhas seriam como se fosse uma introdução, uma mini introdução, né? Beleza, tá? Em seguida, grudado nisso, vem o objetivo. Tá aqui o objetivo, né? Esse é o objetivo. Essa outra parte aqui, que eu vou marcar agora, vamos colocar numa cor diferente. Eu vou colocar em roxo aqui, por exemplo. Essa parte aqui, gente, que está em roxo, são os materiais e métodos. Veja que no resumo, você não precisa escrever materiais e métodos, você não precisa disso. Só que você segue aquela sequência, né? Depois vocês vão receber esse material todo em PDF. Então, introdução, objetivo, materiais e métodos. E em seguida vem os resultados. Aqui usou a palavra mesmo. Os principais resultados encontrados. Então, tudo isso aqui é resultado, né? Beleza. E aí você tem a parte final, que é a discussão e conclusão dos dados. Aqui aparece, por exemplo, conclui-se que, né? Conclui-se que os principais problemas dos protocolos de terapia gênica, então aí vai a conclusão, né? Então termina aí com a conclusão e, por último, quando tem, coloca os apoios, tá? Então esse é um exemplo de resumo, beleza. E depois que a gente trabalhar resumo, só para vocês saberem, a gente vai avaliar como escrever um relatório. Mas eu acho, não sei. Eu tenho aqui todo o material de como apresentar, como escrever um relatório. Não sei se vocês querem ver isso hoje, junto com o resumo, ou se a gente reserva um tempo para poder fazer mesmo, para vocês fazerem um resumo e mandarem. De todo modo, eu vou fechar aqui um pouco. E agora, eu não sei se vocês querem já fazer um intervalo, se eu vou abrir a atividade lá no ambiente virtual, né? Deixa eu fechar aqui isto. Eu vou colocar, os artigos já estão liberados, né? Vocês já têm lá. E, não sei, querem fazer uma pausa? Está cedo ainda. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Junto com o resumo, a gente tem a ideia de resenha. Vocês já ouviram falar em resenha? Na faculdade tem. Provavelmente, eu não sei no caso de vocês, algum professor talvez já tenha falado, pedido resenha, faz uma resenha de tal coisa, né? E, independentemente disso, vocês têm aquelas atividades complementares para cumprir um número de horas, tal, não é isso? E eu tenho quase certeza, cada curso tem suas regras, né?
mas eu tenho a impressão que no curso de vocês existe essa possibilidade de você vai fazer, sei lá, viu um filme, participou de um evento, você pode fazer uma resenha, né? E apresentar isso, aí vai ser avaliado, e isso pode ser considerado como gerar, né, aí um certo número de horas para atividades complementares, né? Então, a resenha é uma coisa importante, é diferente do resumo, né? Eu tenho um material sobre resenha, eu acho que a gente podia apresentar aqui as resenhas. Aí hoje ficaria assim, resumo e resenha. O que vocês acham? E em seguida eu deixo aberta a atividade para vocês. Porém, eu estou pensando aqui uma coisa. Acho que de uma semana para outra, a gente podia fazer só o resumo. Eu não sei se já é o caso de cobrar também resenha. A resenha é um pouquinho mais elaborada. Ou a gente deixa para abrir a resenha para a semana que vem, para não ficar com muita coisa. Como é que vocês estão de trabalho aí? O que vocês acham? A gente já abre tudo agora ou deixa... Eu acho melhor deixar o resumo para a semana que vem, porque a gente já tem dois trabalhos de 2 matérias. 15 perguntas e desenhar um loop. Opa, então vocês já estão com bastante coisa, né? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a resenha porque o resumo a gente já apresentou, vocês viram que é simples, e a resenha, ela é mais longa, ela tem outras coisas para acrescentar, né? Então, eu vou deixar, eu vou pensar numa atividade sobre resenhas para a semana que vem, né? E a gente, por enquanto, fica mais com foco no resumo, né? Porém, está super cedo ainda. Então, eu acho que a gente podia... Eu vou abrir a atividade no ambiente virtual e vamos pensar como a gente quer fazer. Deixa eu pausar um pouquinho aqui. Então, vamos agora para a apresentação do que é uma resenha. Qual a diferença da resenha para o resumo, né? Vamos lá. Resenha. Também nesse caso, deve estar aparecendo para vocês, eu vou me basear no texto, no livro do Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico, né? Ele fala lá sobre a resenha e a gente complementou com algumas informações que nós temos, né? O que é uma resenha, né? Resenhas são ferramentas, recursos essenciais para a gente ficar atualizado no campo de trabalho ou de estudo, né? Então, a gente vai fazer uma apreciação, né, de algum trabalho, vai escrever uma resenha. Isso vai ser muito importante para a gente se manter atualizado e também para a gente comunicar isso para outras pessoas. Mas o que é a resenha? A resenha é uma apresentação sintética também, né, de um trabalho ou material publicado. E aí vem a pergunta, marquei aqui, né? Uai, mas é que nem o resumo? Qual que é a diferença, né? É a apresentação sintética nos dois casos. Porém, tem especificidades. É semelhante ao resumo, mas tem maior profundidade, tá? Normalmente, quando você fala de resenha, você está falando de um material que vai ser mais extenso que o resumo. Por exemplo, o resumo, lembra que a gente falou parágrafo único. Então, o resumo é uma página só, né? É muito raro, tem algumas situações onde você tem o que a gente chama de resumos estendidos, que aí o cara fala, pode escrever até duas páginas. Normalmente é parágrafo único, página única. A resenha não. A resenha ela pode ter até 3 páginas aí uma resenha, né? Resumos em geral são inferiores em espaço, em tempo, né? A resenha pode ter 2 ou 3 páginas. O padrão é uma resenha ter 2, pode chegar a 3 páginas. Aqui outra coisa é que a resenha, ela em geral, a maior parte das resenhas, né, quando a universidade pede para vocês, faça uma resenha como atividade complementar de um evento que você participou, do filme que você viu, ela é uma resenha, em geral, crítica. Espera-se que você, diferente do resumo, né? Aqui você vai criticar, você vai se posicionar, você vai colocar suas ideias, o que você sentiu, o que você pensa a partir daquele material. Por isso que pode ser mais extenso, né? Então, a resenha ela pode ou deve guiar o leitor, né,
a uma decisão sobre se ele deve ou não conhecer o trabalho original. Que a resenha vai apresentar com mais profundidade. E aí você vai ajudar a pessoa. Ah, bom, realmente esses defeitos que o cara apresentou aqui já me fizeram perder o interesse, não quero. Ou então, nossa, essas qualidades aqui, fiquei super curioso, quero ler o trabalho. Então, você vai atuar de modo a guiar um pouco mais o leitor, né? Para ele decidir se quer ou não ler o trabalho original. Na resenha, como a gente falou, né? Colocando agora em termos um pouco mais técnicos, né? Acrescenta-se o juízo de valor. Então, você vai dar o seu juízo, vai dar a sua opinião sobre aquele material. Isso significa que deve incluir análise e opinião pessoal de quem faz a resenha. Beleza. Agora, com tudo isso, né, uma coisa que eu ressaltaria, a voz. Né? No resumo, na verdade, você está ouvindo, entre aspas, ouvindo, você está lendo a expressão do autor original do trabalho, ou dos autores, que às vezes é um trabalho coletivo. Né? Mas na resenha, embora apareça o autor do trabalho original, o foco maior, não vou dizer o foco maior, mas uma coisa muito importante que caracteriza a resenha é a sua expressão, você como autor. Então, o coordenador, a pessoa que vai avaliar a resenha, ela não está tão preocupada em que você contou o filme direitinho, como é que é. Não é isso. É o que você discutiu, o que você questionou, isso que é valorizado, né, na resenha. Em geral, a gente dá ênfase para isso. Né? Estou falando, já estou dando as dicas, porque eu estou nesse e-mail, né? Eu vou avaliar atividades também. Embora existam diferentes tipos de resenha, tá? Você tem resenha crítica opinativa, aquela que foca mesmo nas suas opiniões, tal. A resenha descritiva informativa, essa aqui ela é mais parecida com resumo, então só que é mais extensa, né? Ou então o tipo principal de resenha que a gente pode chamar de crítico informativo, ou seja, você vai descrever um trabalho, mas você também vai fazer a crítica daquele trabalho. Isso que caracteriza a resenha. A crítica opinativa, o autor da resenha vai tecer comentários, né? E vai se manifestar sobre o valor, o alcance do texto, se aquilo é útil, interessante, né? Quem que deve ir atrás. A resenha informativa ou descritiva, ela se baseia em descrever o conteúdo da obra, só que de forma mais detalhada que o resumo, né? E no caso da resenha descritiva, é comum, também serve na crítica, é comum você fazer comparações com outras obras. Então, você vai fazer a resenha sobre sei lá, um desfile, um evento que você participou, e você vai comentar. Em comparação com a edição anterior do Fashion Week, a gente teve diferenças, porque aumentou o número de participantes, diminuiu o tempo, o espaço é outro, tal. Então, cabe fazer essas comparações, né? Esta é a primeira edição que tem a característica de ser 100% online, né? Então, isso pode ser visto como positivo. Tá? Beleza, então você pode dar esse detalhamento, né? E fazer a comparação com outras épocas, outras obras, né? E tudo isso vale também na resenha crítico-informativa. Ela é aquela que expõe o conteúdo da obra, né? Define, descreve e comenta também. Que é, normalmente, gente, na faculdade a gente vai falar de resenha, você vai pensar nessa resenha aqui, tá? Na crítica informativa. Você tem que pôr a sua crítica lá. Agora eu vou colocar uma sequência sugerida de itens que devem constituir uma resenha. É legal seguir isso, porque, lembra, a resenha é diferente do resumo, ela é mais detalhada, né? Então vamos ver o que nós temos. Primeiro, e outra coisa, gente, eu não coloquei, mas acho que todo mundo já meio que entendeu, né? A resenha ela pode ter vários parágrafos. Não tem aquela história de parágrafo único, até porque como ela vai ter mais de uma página, né? Então, os itens. Cabeçalho, né? Você pode fazer lá na nota, né? Os dados bibliográficos detalhados da publicação, material, objeto da resenha. Então, autor, edição, ano, né? O título do livro, título do artigo, essas informações aparecem lá no começo, né?
Se for um filme, vai dizer o nome do filme, diretor, ano, destaca alguns atores que participam e tal. Informação sobre o autor e produtor do material sob análise. Então, na resenha você vai dizer, é o 15º filme do Stanley Kubrick, que já estava na sua maturidade intelectual. Você vai comentar um pouco como que se encaixa essa obra no contexto daquele autor, daquele criador, daquele expositor, né? Beleza. A parte de análise temática, né? Você vai destacar o assunto, os objetivos do autor e a ideia central, né? A ideia central é a fragilidade das relações humanas, manifesta no ambiente urbano, tal. Então você vai colocar vai descrever isso, vai destacar. Aí vem a parte que eu acho que é o principal, que vocês devem dar um foco maior, que é o comentário crítico. Gente, cuidado na hora de fazer o comentário crítico, para não fazer uma coisa muito informal, parecendo que você está conversando, né? Ah, eu vi, mas não gostei. Não, achei que foi uma coisa... Cuidado, escreve. Você vai dar a sua opinião, é importante, mas coloca isso de um jeito formal, elegante, né? Então, você vai fazer o comentário crítico colocando a sua avaliação, destacando, olha a dica forte, procure destacar contribuições positivas do trabalho. Observamos a qualidade, o trabalho é útil porque mostra tal coisa, o trabalho é interessante, a fotografia está belíssima, tá? A definição do vídeo está boa. Você pode fazer a parte positiva. E também você vai destacar eventuais falhas e limitações. No entanto, por ser muito longo, não prende a atenção do espectador por muito tempo, alguma coisa assim, pode dar um certo cansaço. Então, você vai falar do positivo e do negativo. Ah, professor, mas eu achei uma porcaria aquele negócio. Beleza, você pode até comentar, mas você vai procurar aspectos positivos e negativos, né? Nossa, eu achei fantástico, eu sou fã desse cara. Legal. A gente tem a tendência de fazer uma resenha super elogiosa, mas sempre procurem ter a criticidade de falar, sei lá, sentimos falta de um aprofundamento maior em tal coisa, ou faltou um texto inicial. Vê como que poderia melhorar, faz a crítica, né? Isso pega bem, é uma coisa boa para quem está lendo a resenha. Essa última parte é a mais importante, né? Sugestões, aí são sugestões minhas que eu estou passando aqui, eu acho que ajudam vocês. Contextualize a obra em relação à época, de que é contemporâneo, foi esse ano, né? Foi durante o período da pandemia, então vocês vão contextualizando, a pessoa já entende algumas coisas quando vê isso. Também fala do local, né? Procure enfatizar o local onde aconteceu isso, né? Porque tem especificidade. Se você vai fazer alguma coisa hoje, sei lá, aqui ou na Rússia, você concorda que o tempo é diferente, o clima é diferente, vai mudar um monte de coisa. Então, coloca essa contextualização. E a trajetória biográfica do autor, né? Você vai comentar um pouco o que ele fez antes, né? Agora, é importante, gente, cuidado. Vocês vão fazer as críticas, beleza, é importante, vai fazer a crítica, mas as críticas devem ser dirigidas ao trabalho, as ideias do autor, a metodologia do autor, consideramos a metodologia inadequada, poderia ter utilizado pano, utilizou somente plástico e tal coisa. Beleza, você está criticando o trabalho, a metodologia, mas você não vai criticar, pelo menos não se espera que você critique o autor enquanto pessoa, né? Ah, esse cara é um babaca, porque tal coisa. Não façam nunca isso, né? Trabalha na criticidade mais técnica, né? Poderia ter prestado mais atenção em tal detalhe, poderia ter desenvolvido melhor isso, mas não vai ficar falando da mãe do cara, né? A família desse jeito, né? É o básico. Formato da resenha. A resenha pode ter vários parágrafos. Primeira coisa que já diferencia do resumo, né? A extensão da resenha é, no mínimo, uma página cheia, mas ela pode atingir até 3 páginas de texto. Tamanho padrão, 2 ou 3 páginas de texto no Word, né? Desse modo, dá para a gente dizer que a resenha ela é de 3 a 5 vezes maior do que o resumo.
que é mais extensa a resenha, né? Beleza. Então, ela exige realmente aprofundamento. Vamos ver. Outras dicas. É uma exposição crítica, então inclui opiniões pessoais. E aí, depois, a gente vai passar uma tarefa. Nem vou mostrar isso para vocês agora. Eu vou deixar a resenha para a gente fazer na semana que vem. Porque hoje vocês vão focar mais no resumo, não tem muito problema. Está correto até para não misturar muitas coisas. Beleza, voltamos aqui. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para vocês. Eu tenho acho que eu vou colocar exemplo de resenha. Tá, não. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar um exemplo de resenha que não fui eu que fiz, né? Mas é uma resenha da internet. Vocês vão perceber que é diferente de um resumo, né? Então, vamos lá. E aí, se vocês toparem, eu apresento essa resenha, a gente vai ler junto aqui e tal. E, em seguida, a gente pode deixar o restante do tempo para vocês trabalharem o resumo, já postarem no ambiente virtual, tá? Vocês vão para lá e beleza. Eu vou ficar acompanhando e tal. E, inclusive, depois eu posso fazer os comentários já no próprio ambiente virtual, já vou respondendo para cada um. Fica mais interessante. Se tiver alguma coisa muito específica, na semana que vem eu comento, né? Talvez a gente pudesse até ler semana que vem algum dos resumos publicados, mas vamos passo a passo, né? Vou colocar para vocês na tela agora. Professor. Oi, fala. Professor. Pode falar. Até que dia que tem que entregar? Até que dia que tem que entregar? O resumo? Não, o resumo é o seguinte, comigo assim, não tem tempo ruim, eu quero fazer uma coisa tranquila para vocês. Eu acho que a gente podia combinar até antes da aula que vem. Uma semana. O que vocês acham? Pensando assim, Pode ser. Gente, o resumo, o trabalho maior que você vai ter é para ler o texto. Você vai escolher um dos textos, que tem 2 opções lá. É coisa, vamos dizer, de 4 páginas, não é muita coisa para ler. Você vai ler aquilo, isso que é o trabalho maior. Depois você vai resumir a 200 palavras, é coisa rápida, né? Então, o resumo em si não é muito complicado. Só vai escolher... eu não escrevi lá, mas é óbvio. Você vai, na hora que você estiver fazendo o resumo, né? Você vai indicar qual foi o texto que você escolheu para resumir, né? Porque como tem 2 opções, né? Então, mas beleza, tranquilo, tá? Então, pode ser uma semana, tá? Mas eu, sinceramente, eu acho que dá para sentar e fazer isso hoje, mas aí fica a critério de vocês. É que aí já fica tranquilo, né? Beleza, mas vamos lá. Eu vou abrir para vocês uma resenha que é sobre um seriado. Depois eu queria dicas de série que vocês curtam, que a gente pode trabalhar projetos em cima, né? Estudos, né? A gente pode avaliar figurino, por exemplo. Eu sempre tive vontade de fazer esse tipo de trabalho. Se vocês acharem legal, a gente pode pensar para o INIC algum artigo descrevendo, discutindo figurinos, né? Dessas séries tão interessantes. Então, vamos lá, eu vou colocar na tela um exemplo de resenha. Deve estar aparecendo para vocês. E essa aqui nós estamos falando do Black Mirror. Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né? O assustador futuro da tecnologia. Essa é uma resenha que foi tirada da internet, foi publicada num blog, e o Andrei Fernandes fez. Na verdade, gente, aqui, embora vamos dizer, o tema geral seja o Black Mirror, esta resenha ela se refere a um episódio específico, tá? Então ele vai dar ênfase naquele episódio. E o episódio em questão é um episódio da primeira temporada. Vocês já viram? Alguém já viu o Black Mirror? Sim, Já. mas eu não tô lembrando qual foi esse episódio. Não, mas beleza, a gente vai ler junto aqui, vocês já vão lembrar, né? Quem viu, né? É a temporada número 1, é o segundo episódio que foi feito. Na verdade, essa série começou, gente, independente, depois é que foi parar na Netflix, tá?
E o episódio se chama 15 Million Merits, 15 milhões de méritos, né? Aí aparece algum... Olha lá como é que ele faz. Ele coloca o título, né? Primeiro a gente vê lá série 1, episódio 2, 15, no título original, título traduzido. Na série Black Mirror, da Netflix, o elenco, ele cita as pessoas do elenco, e ainda fez uma coisa aqui interessante, colocou entre parênteses alguma participação dessa pessoa em outros filmes, em outras, né? Beleza. Vale a pena a gente olhar essa resenha, embora você fale, pô, mas é uma série, né? Sim, mas cada episódio dessa série é praticamente um filme, se você for ver, né? O cuidado, a produção. Então é interessante a gente fazer essa leitura. Vamos lá. E aqui vem a resenha. É uma resenha, gente, informativa descritiva, né? Ela é crítica, informativa e crítica, né? Crítica descritiva. Então, tem os dois aspectos aqui. Vivemos dentro de caixas individuais, com telas gigantes que mostram nossos reality shows e programas favoritos. Acordamos, nos arrumamos e vamos para nossos trabalhos maçantes, onde realizamos atividades repetitivas e sem fundamento, em troca de dinheiro para gastarmos com alimentação e diversão. Você vê que já está crítico, né? Eu poderia estar descrevendo a vida de milhões de pessoas, mas, na verdade, esse é o panorama do episódio. Acompanhamos a vida de Bing, que é preso em sua rotina diária, né? Tentando descobrir algo novo que o tire desse torpor. Todos os dias ele acorda e vai para o seu trabalho. Agora vocês vão lembrar desse episódio, quem já viu. O trabalho é pedalar incessantemente em troca de méritos, que é como uma espécie de créditos, né? É uma espécie de sistema de pontos, que servem para comprar comida, realizar atividades básicas, assistir programa, comprar roupa, objetos para os seus avatares, né? E também assistir pornografia. O cara compra crédito com esses créditos, né? E a pornografia é algo importante e corriqueiro para eles. Então, já vê o ambiente onde essa vida vai contextualizando, né? O que é importante, né? É uma vida chata, complicada, opressora, né? Opressiva, que ele está preso ali, ele tem que pedalar, fica pedalando. Quanto mais rápido, ele vai juntando os créditos, né? Então, vai ganhando esse, entre aspas, esse dinheiro virtual. Aí, com isso, ele vai comprar as coisas que ele quer. Um dia, chega na sua unidade a linda e jovem Abby. E isso desperta imediatamente seu interesse. Ele fica prestando atenção na moça, né? Após criar coragem para conversar com ela, Bing descobre que ela é uma ótima cantora. E se oferece para ajudá-la a participar do show de talentos mais famoso da atualidade, Hot Shot. Vejam que é um episódio fictício, porém tem várias coisas que são referências que têm tudo a ver com o dia a dia atual, né? Primeiro essa vida nas telas, depois essa coisa do show, né? Show de talentos. Depois de muito insistir, primeiro ela não queria, depois de muito insistir, a Abby decide aceitar os 15 milhões de méritos. Olha, era um negócio, uma fortuna, né? 15 milhões de méritos para comprar o bilhete de entrada. E os dois partem para a competição. Então, eles vão para aquele programa lá de Talos. Até então, olha a opinião pessoal do autor aqui. Até então, eu estava achando bem maçante. Ele falou mesmo, né? Mas depois que a Abby falha em agradar os jurados, a história sofre uma... Então, o problema da resenha é que tem um pouco de spoiler, né? Para quem não viu, vai aparecer spoiler aí. Mas a história sofre uma reviravolta. É oferecida a ela a oportunidade de sair do seu cubículo, de nunca mais precisar pedalar e se tornar a estrela de um programa erótico, Right Babies. Entre viver uma vida miserável, que é aquela que ela já vivia, e sair da sua tortura, Abby escolhe a segunda opção, o que deixa Bing extremamente revoltado com todo o sistema. Fazendo da sua missão pessoal conseguir juntar mais 15 milhões, né, que está com erro, mais 15 milhões de méritos para voltar ao programa Hot Shot e dizer aos jurados e ao público tudo aquilo que estava entalado dentro dele. Todas as injustiças e humilhações que presenciou. Mas será que ele vai ser capaz de resistir a tudo de bom, entre aspas, né, que a camada mais poderosa pode oferecer? Então, ele vai juntar de novo o crédito para poder ele participar. Apesar, de novo, opinião pessoal do autor.
Apesar de demorar para engrenar, o episódio é uma metáfora muito interessante da nossa realidade. Vivemos presos na mesma rotina, reclamamos o tempo inteiro, mas raramente fazemos algum tipo de esforço, né? Raramente fazemos nenhum tipo de esforço para mudar isso. As poucas pessoas que se importam o suficiente para falar ou fazer algo são aplaudidas por nós, mas logo depois são silenciadas. E a importância do seu discurso ideal é minimizada. Reclamamos de tudo, mas nos contentamos com pouco. Repara que ele está falando do seriado, ele está falando daquele episódio, mas ele já está usando uma visão crítica sobre a gente, sobre o mundo atual, né? Vivemos presos, está fazendo essa ponte, né? E a ideia de que cada um tem seu preço, evidenciada pela série, é tão real que chega a ser assustadora. Então ele terminou aqui a resenha. Você vê que é uma resenha de pouco mais de uma página e meia, uma resenha não muito longa, né? Onde ele conta, ele tem a parte descritiva, mas o foco aqui é a sensação que ele tem, as características que ele percebe, né? Tem a parte negativa aqui no meio, que é... Vocês conseguem identificar alguma coisa crítica que ele coloca? Tem algum momento que ele fala que dá para você entender que é uma crítica? Eu acho que até então eu estava achando bem maçante. E tem uma outra parte lá em cima também que ele fala alguma coisa. Ele fala aqui, ó, apesar de demorar para engrenar, também sentindo a mesma coisa, né? Falando, poxa, demorou, né? No começo estava meio parado, de certo modo é isso. Então tem essa parte, vamos dizer, de apontar o que poderia melhorar. Deixa eu ver aqui no começo. Aqui, essa parte inicial, né? Esse parágrafo em particular, o segundo parágrafo, eu vou mandar tudo para vocês, já vou colocar agora no ambiente virtual. Aqui no segundo parágrafo, é bem descritivo, ele está contando o trecho da história, para você entender a crítica depois, né? Então, é um caminho legal para a resenha. Você faz essa apresentação aqui, fala um pouco, descreve um pouco, e daí você entra com a criticidade, né? Poderia estar descrevendo a vida de milhões de pessoas. Então, desde o começo, ele já tem uma posição... Quer ver uma coisa interessantíssima da resenha? E que é diferente do resumo? Na resenha, ele fala na primeira pessoa. Eu poderia estar descrevendo, né? Deixa eu ver se tem um outro... Então, está pondo a opinião pessoal. Até então, eu estava achando bem maçante. No resumo, você não faz isso. Tá? O resumo não tem esse eu, não. Aqui tudo bem, porque aqui tem a opinião pessoal importante, né? Tem outros momentos aqui no final, onde ele fala, vivemos presos, ou seja, ele está falando, é uma autocrítica. Ele está criticando a si mesmo e também a gente, né? Pô, a gente às vezes reclama e não faz nada, né? Ele coloca, é interessante, né? Uma postura de, olha o que o episódio está mostrando para a gente, né? Então ele se coloca também como criticado, né? A gente tem que estar atento a isso, se bobear. Eu achei bem legal essa resenha, que ela tem esse caráter crítico interessante, e eu gosto muito, depois vocês vão poder ver com calma, desse último parágrafo, porque é onde ele faz a coisa mais bonita da resenha, que é a ponte entre a ficção, aquela obra que ele assistiu, né? Nesse caso, um episódio de uma série, com a realidade. Então ele mostra como é que isso está retratando a realidade, até que ponto, caramba, é perturbador. E uma coisa legal da arte, né, é que ela traz para a gente a reflexão que normalmente a gente não teria, a gente deixa passar. Muitas vezes a gente vive situações semelhantes e deixa, não comenta. Né? Aí ele vai, por isso que a resenha é legal. Você vai, assiste aquilo, procura refletir sobre, né?